Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião 2.0. Vão comentar, analisar as notícias com você o médico Benjamin Rodrigues Lopes e a advogada Camila Amorim. Já que o médico Benjamin está aqui, eu vou pedir para ele analisar a morte de um bebê de 1 ano e 4 meses em Brasília por complicações de Covid. Nessa idade não tem nenhuma vacina, né? 1 ano e 4 meses. Não. Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores. É um evento raro e incomum. A gente só precisa entender um pouco mais o que aconteceu com esta criança. Mas corrobora o que nós estamos dizendo desde sempre. As crianças, graças a Deus, têm poucas complicações e raramente morrem, mas morrem. Por isso que nós vacinamos a partir dos 5 anos. Não tem vacina ainda porque essas crianças não foram testadas, mas a gente sabe da possibilidade. É um evento triste, é um evento lamentável e a gente gostaria que o presidente tomasse ciência, porque não faz pouco tempo ele falou que não sabia de nenhuma criança que tinha morrido. Infelizmente, morreu uma criança de 1 ano e 4 meses. Aqui na Baixada Santista, nós já tivemos alguns casos, especialmente em Guarujá. E esse caso foi em Brasília, né? Sim, o que mostra assim, o vírus está disseminado, corre em todas as regiões, e volto a dizer, graças a Deus são eventos raros. Mas mais importante, ou tão importante quanto, é que as crianças que não estão vacinadas, elas continuam sendo veículos eficazes da transmissão do vírus. Nós estamos agora voltando às aulas, as escolas particulares aqui de Santos já voltaram, as escolas públicas voltarão, e essas crianças têm que ser vacinadas acima dos 5 anos, para que a gente tenha segurança doméstica. A gente sabe hoje que as vacinas não nos protegem da transmissão, nos protegem das complicações. Mas se a gente conseguir abafar esse vírus, fazer com que ele circule o menos possível, nós teremos menos complicações. Agora, a criança de 1 ano e 4 meses, a criança abaixo de 5 anos, por que a vacina não foi testada para essa faixa etária? Porque outras vacinas a criança já toma quando nasce, não é? Sim, Paulo, a gente tem que lembrar que essa vacina é um marco histórico. Ela é produzida muito rapidamente. Enquanto uma vacina demora 20 anos, essa vacina demorou menos de 2 anos. A vacina é testada primeiro em células, depois ela é testada em animais. A partir daí, ela é testada em homens, em seres humanos. Como a doença, no começo, ela pegava muito menos as crianças, não tinha gravidade, foi dado preferência em testar em adultos jovens. Por isso que a vacina foi utilizada nesse segmento. Existem estudos no mundo agora sendo feitos em crianças menores. Muito provavelmente a vacina é segura também. Mas enquanto esses estudos não sejam terminados, a gente não tem a segurança de utilizar. Lembrando que agora ela tem que ser testada em lugares onde as pessoas não estão vacinadas. Graças a Deus, hoje o Brasil completou 70% de vacinação com a primeira e segunda dose. Então, os países do terceiro mundo clássicos, África e Ásia, são os locais onde essas vacinas vão ser testadas. Camila, com um bebê dessa idade, ou um pouquinho mais novo, um pouquinho mais velho, o certo é não expor, não é? Proteger de tudo quanto é maneira. Boa tarde. Boa tarde a todos. Não devemos expor crianças, bebês, idosos. Eu acho que ainda não é hora da gente começar a ter essa vida normal que muita gente já está tendo. A gente, vacinados, né, como a maioria de nós está, a Covid tende a ser mais fraca. Então, o que acontece? Sendo mais fraca, muita gente fica naquela, é uma gripezinha. Mas existem complicações que podem vir também. O que eu vejo, o que eu tenho lido muito, é que estar vacinado não impede de pegar a doença. E o pegar a doença, a gente nunca sabe como vai ser a reação. Eu tive um amigo de 42 anos que faleceu em dezembro. Vacinado, tudo certinho, mas faleceu. Então, a gente ainda não é para levar a criança para brincar naquele parquinho lotado. Hoje tá na moda, né? Sempre foi aqueles brinquedos de shopping.
não é a hora ainda. Vamos inventar atividade ao ar livre, vamos deixar a criança o mais... Não isolada, porque eu acho que isso também faz mal para o desenvolvimento infantil, mas vamos deixar as crianças ainda muito preservadas. A volta às escolas agora já está sendo um grande avanço. E bebês, né, vão voltar aos berçários. E eu acho engraçado porque eu tenho família em Portugal e a mais velha das minhas sobrinhas foi para a escola, pegou o Covid e passou para os 2 irmãos mais novos. Uma tem menos de 1 ano e pegou também o Covid. Então, assim, não é hora ainda da gente relaxar de vez, né? Vamos continuar nos preservando e preservando ao próximo. Benjamin, você citou essa marca que é impressionante, né? 150 milhões de pessoas no Brasil já tomaram ou a dose única da Janssen ou as 2 doses da Coronavac, da Pfizer ou da AstraZeneca. Falta a dose de reforço, né? Porque a experiência já mostrou que a dose de reforço é decisiva. Mais de 30 milhões de pessoas já tomaram a dose de reforço. Agora, é uma marca, se a gente pensar, 70% da população, mas 150 milhões de pessoas é uma marca extraordinária, né, de vacinação. Porque foi com atraso que a vacina foi comprada, teve campanha do presidente da República contra a vacina, né? Apesar de que o Ministério da Saúde bancou as vacinas, o SUS se mobilizou para a aplicação das vacinas, mas a postura pessoal do presidente era anti-vacina, né? É uma marca extraordinária. Eu acho que é muito oportuno esse teu comentário. Primeiro, eu só queria cumprimentar a Camila, que eu não tinha dado oi para ela. Bom dia, Camila. Boa tarde. Paulo, eu acho que a gente tem 2 características aí que a gente tem que aplaudir de pé. Primeiro, desde a redemocratização na década de 80, o Brasil construiu um sistema de saúde que ele foi alvo de críticas durante todos esses anos. Com razão, tem defeitos, mas ele é um sistema tão eficiente, que conseguiu, apesar dos pesares, vacinar com uma violência, uma rapidez ímpar. Nós começamos atrasados, como você lembrou, nós temos o principal mandatário falando mal da vacina, colocando terror, e mesmo assim, os funcionários da saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, eles estão apostos em todos os lugares do Brasil. Nós não estamos falando, Camila, me desculpe a comparação, com Portugal, um país pequenininho, onde as pessoas estão concentradas. Nós estamos falando do Oiapoque ao Chuí, como era no seu tempo de escola, Paulo, que a gente lembrava. Norte a sul, leste a oeste, um Brasil que é um país continente, e nós conseguimos vacinar. Segunda questão, que eu acho fundamental a gente parar e perceber, é que a gente precisa construir um país em que os mandatários devam ter cada vez menos poder, Paulo. Eu defendo sempre fim das OS, o funcionário público de carreira é o funcionário de carreira que garante a estabilidade. Você pode ter um presidente contra a vacina, mas a máquina do Ministério de Saúde sabia a sua função, fez a sua compra, mesmo com os perigos que a CPI mostrou que de desvios, preparou o caminho para quando fosse dada a ordem, fosse executada. E, em último, parabéns ao povo brasileiro. Este povo que confia desde o primeiro dia de vida no hospital nas vacinas ofertadas. Camila, faz parte dessa marca, essa confiança da população brasileira na vacina. É bom lembrar que no começo do século passado, em 1904, houve a revolta da vacina. Quando estava sendo montado o Instituto Butantan, depois a Fundação Oswaldo Cruz, o médico Oswaldo Cruz, o médico Vital Brasil, o Brasil revolucionou com o Vital Brasil o sistema de imunologia no mundo, né? Criou uma tecnologia nova, criou um conceito novo no começo do século passado, 1904, 1904 é a revolta da vacina. Mas 118 anos depois, né? 117 anos depois, no ano passado, o povo brasileiro dá mostras de que confia sim na vacina. Apesar de toda a campanha na rede social,
apesar de toda a campanha contra do presidente da República, a gente atingiu essa marca que eu considero extraordinária de 150 milhões de pessoas com a imunização completa no Brasil, Camila. Paulo, aqui, o SUS é um orgulho, o SUS é excelente, o SUS é excepcional quando a gente está falando de vacina. A gente tem esse grupo de vacina, além dos institutos que nós temos mundialmente reconhecidos, a gente tem esse trabalho árduo do SUS. A gente pode observar que agora, em relação a essa vacina em especial, a da Covid, o SUS está chegando em lugares dificílimos. Eles estão pegando barco, andando em mata, para chegar a quem precisa vacina. Então, acho que assim, aqui no Brasil, a gente tem que enaltecer o trabalho do SUS, porque graças a eles, aos funcionários ali do SUS, que nós estamos tendo esse alto índice de vacinação. Então, assim, além da cultura da vacina, que faz parte do brasileiro, eu sempre falo isso, quando a criança nasce, ninguém vai contestar a vacina, onde foi feita, o tempo de existência, nada. A gente acredita na vacina e dá. Ninguém sabe. Outro dia eu perguntei para meu pai, falei, pai, você lembra as vacinas que você me deu quando criança? Ele falou, não, eu dei o que tinha que dar. Então, eu acho que assim, esse raciocínio, dei o que tinha que dar, é muito do brasileiro, porque a gente acredita. Nós já conseguimos erradicar doenças por conta de vacinas. E hoje em dia me deixa um pouco encafifada, um pouco desconfortável e principalmente curiosa em saber por que muitos pais da minha geração, dos 39, 40 anos, um pouquinho mais e um pouquinho menos, estão tão contra algumas vacinas para criança. Então a gente vê que vacinas como sarampo, algumas outras coisas doenças que a gente não ouvia mais falar, estão voltando porque muitos pais são contra a aplicação de vacinas. Então, para mim, é um raciocínio muito estranho. Eu me vacinei, mas não vou vacinar meu filho. Então, assim, tem essa negação ainda em relação à vacina, principalmente da minha geração, né, de quem está tendo filho agora, que muitas vezes não os vacina e doenças erradicadas estão voltando, e ao mesmo tempo tem a grande maioria da população brasileira que vacina. Falou, tem que vacinar, é para vacinar a vacina. Nós temos a vacina da gripe, não é obrigatória. E todo mundo vai lá todo ano e se vacina. Então, eu acho que a cultura do brasileiro em relação à vacina e o trabalho do SUS de excelência. Agora, em relação ao SUS, já me chama a atenção, há uns 10 anos, 12 anos, o fato de que as pesquisas com pessoas que não precisam do SUS, não usam o SUS tem uma imagem muito negativa. Mas as pesquisas com as pessoas que usam o Sistema Único de Saúde, aí a avaliação é bem mais positiva. No Brasil, a gente, como no mundo todo, tem essa discussão, pode exigir o passaporte vacinal, não pode, é liberdade individual. E nesse ponto, a última pauta que a gente tem de vacina hoje é muito interessante. Os Estados Unidos são o berço da democracia e valorizam demais a liberdade individual. A liberdade individual é um princípio sagrado para o povo dos Estados Unidos, para as leis dos Estados Unidos. Pois bem, enquanto no Brasil a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos colocou o Disque 100 à disposição para quem se sentisse discriminado por ser cobrado da vacinação, o Exército dos Estados Unidos anunciou ontem a dispensa imediata de militares que se recusarem a tomar vacina, Benjamin. Só Jesus na goiabeira, né? A gente tem que lembrar que essa é uma ministra polêmica, ela tem o hábito de falar grandes absurdos e este é mais um absurdo dela. Os Estados Unidos vive a democracia, mas a gente ensina muitas coisas. Eu acho que na pauta do SUS só faltou uma coisa. Tem um terceiro elemento, Paulo, e nisso eu pego você como exemplo, que é muito importante na questão da vacina, é a imprensa livre. São vocês que nos ajudaram, e eu me coloco como profissional do SUS, a disseminar a necessidade da vacinação.
A Camila levanta muito bem, tem muitas pessoas que de repente não fazem sua vacina. Na minha especialidade, eu sou ginecologista, nós temos hoje a vacina do HPV. O HPV é o vírus que causa o câncer do colo do útero. E a gente tem essa vacina de graça nos postos de saúde para as crianças e adolescentes. E a gente não consegue atingir eles. Então, em algum momento da história deste país, nós perdemos um pouco esse afeto pela vacina, que foi sendo reconstruído aos trancos e barrancos. Agora, democracia individual respeita os meus direitos. Eu não quero usar cinto de segurança, eu sou obrigado a usar cinto. Eu quero fumar dentro do restaurante, eu não posso. Faz parte do acordo coletivo eu respeitar as regras. Tomar a vacina no momento de pandemia é uma obrigação cívica. Eu me protejo, eu protejo você e eu principalmente, eu não roubo a vaga do sistema público do outro que vai precisar. Hoje as UTIs e os hospitais estão cheios de pessoas não vacinadas ou com a vacina incompleta. Camila. É exatamente isso. O meu direito termina onde começa o seu. Então, assim, se quem não quer se vacinar, fique trancado em casa. Não tem o direito de contestar as regras de estabelecimentos, as regras que hoje em dia estão sendo de bom convívio social, né? Que é a questão da vacina. Então, assim, eu sou a favor da obrigatoriedade da vacina, sim, porque eu acho que a pessoa que não se vacina, ela vai trazer um custo à sociedade, um custo, seja ao SUS, seja ao plano de saúde, seja quem for, por uma negligência dela mesma. Então, assim, a vacina tem que ser obrigatória, sim, porque como que eu vou conviver com vocês, como eu vou conviver com alguém que, nessa dúvida, a pessoa vacinou, a pessoa não vacinou, será que eu posso, de repente, fazer uma reunião numa sala mais fechada? Será que eu posso ir num restaurante onde a gente tira a máscara para comer, para beber? Então, assim, a partir do momento que for obrigatória a vacina, que for questão de, assim, funcionário público obrigado, estabelecimentos todos não deixando entrar sem a carteira de vacinação, a partir do momento que a sociedade em si e os órgãos públicos passarem a ter essa regra, acredito que o número de contaminações vai cair muito e nós todos ficaremos um pouco mais tranquilos em relação ao nosso cotidiano, à nossa vivência. O Tribunal de Justiça, por exemplo, não admite que ninguém entre nas suas repartições, nos fóruns, se não tiver vacina. Então, assim, a não ser que você tenha uma justificativa médica para não se vacinar. Caso contrário, você não entra no fórum, você não entra em lugar nenhum do Tribunal de Justiça. Tá certo, tá certo. O meu direito termina onde começa o seu. Se eu não quero tomar vacina, algumas medidas devem ser feitas. Eu não vou ter o direito de sair à rua, porque ali começa o direito de muitas outras pessoas. Eu não vou ter o direito de ir a lugares com outras pessoas, porque ali começa o direito do outro. Então, eu acho que nesse ponto, o mundo ainda é egoísta. O mundo ainda é egoísta. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo com duas declarações polêmicas para a gente analisar. Uma do presidente Jair Bolsonaro e outra, mais uma, da ministra da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, Damares Alves. Voltando com a Opinião 2.0, ainda na relação à vacina, Benjamin, o biógrafo do tenista Novak Djokovic, ou Novax, de não vacina, Djokovic, ele falou que o tenista pretende se vacinar. Ele se assustou com o título que o espanhol Rafael Nadal obteve na Austrália, o 21º título de Grand Slam. Djokovic, que estava empatado com ele, com Roger Federer, foi ultrapassado. O Nadal é um candidato forte a ganhar na França, é o próximo Grand Slam, e abrir 2, assim, ficar com 22. O Djokovic, o biógrafo, falou que ele está pensando em se vacinar.
eu vou confessar assim, eu não assisto tênis. Eu não conhecia o Djokovic até começar a frequentar aqui a Opinião e ouvir essas notícias. Mas me falaram que não foi somente o biógrafo, foi o contador dele. Porque um falou, olha, você não vai receber mais dinheiro, você está perdendo o patrocinador, você não vai disputar os campeonatos. E o segundo, a tua história pessoal foi pro lixo. E aí a gente brinca, eu não consigo separar a pessoa da carreira pública. As pessoas dizem que tem que ser separado. Não dá. Não dá para admirar um cara que seja excelente na sua profissão, mas que não se preocupe, como a Camila falou, no outro. Nós vivemos num mundo egoísta e ele mostra mais isso. O problema não foi só a vacina dele ter perdido um campeonato do Grande Slam. Ele fez um campeonato no meio da pandemia, sem as regras sanitárias, e contaminou uma porção de gente. Então, assim, eu lamento profundamente, lamento mais ainda que seja por uma pressão de títulos ou de dinheiro. Gostaria muito que fosse uma questão de consciência. Agora, Camila, você ficou menos admiradora do Djokovic? Até é Djokovic ou é Djokovic, né? Por causa da postura dele anti-vacina, toda essa confusão, documento preenchido errado na Austrália, ele falou que foi o assessor que preencheu. Conforme o Benjamin falou, para mim não só um esportista, não só uma figura pública, eu hoje me decepciono com muita gente que não toma vacina. Pode ser porque eu não entendo essa atitude, pode ser porque seja contra a producente, mas muita gente que não tomou vacina me decepcionou. Muita gente. Falo inclusive de familiares. Em relação à posição do Djokovic, Paulo, você confundiu a cabeça de todo mundo. Eu acho que o que aconteceu foi que, assim, ele, além da negação em relação à vacina, essa coisa de preencher documento errado, isso para mim parece que ele está querendo falsificar, ele está se colocando como um farsante. Isso também é uma coisa que pega, que me deixa bem decepcionada. O que a gente não pode exigir é que a figura pública tenha a mesma opinião que a nossa. Não dá para a gente exigir que ninguém tenha a mesma opinião que a nossa. Mas quando a gente está falando de uma coisa cientificamente comprovada, medicamente indicada, parece que é burrice, né? Parece que o cara acha que vai ser popular negando a vacina. E é exatamente o contrário que aconteceu. Ele virou notícia no mundo inteiro, justamente por causa do que ele fez. Então, não sei se ele alguma vez pensou na cabeça, pensou assim, eu não tomando, eu vou sair em jornal, mas vai ser por um lado positivo. Quem fez essa campanha, tentou fazer, sei lá, se foi um golpe de marketing, dançou, né? Se deu muito mal. Então, assim, igual o Medina também, né? O Medina também não tomou vacina. A princípio, depois disse que tomou. Eu sou daquela, só acredito vendo a carteirinha de vacinação. E eu espero, todos nós esperamos, que essas pessoas que são mitos incentive o lado bom da coisa, não o lado ruim, como foi feito agora com o tenista. O presidente Jair Bolsonaro, uma das características dele, já como deputado, mas principalmente agora como presidente, é de seguidos ataques contra alguns meios de comunicação e contra alguns jornalistas, né? Mas ontem ele parece que reformulou essa posição. Na abertura dos trabalhos do Congresso, ele defendeu com veemência, com ênfase, a liberdade de imprensa. Vamos acompanhar. Os senhores nunca me verão vir aqui nesse parlamento pedir para regulação da mídia e da internet. Eu espero que isso não seja regulamentado por qualquer outro poder. A nossa liberdade acima de tudo. Veja, a contraposição do Bolsonaro na eleição é o Lula. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, ele sempre falou em controle social dos meios de comunicação, ele gostava de uma leizinha da mordaça, né? Não conseguiu implantar. Mas o Bolsonaro, essa defesa não combina com as atitudes que ele teve até agora, né?
Não, esse discurso é esquizofrênico. É assim, a brincadeira que correu nos meus grupos do WhatsApp, o tiozinho do WhatsApp, é assim, o Bolsonaro é a favor da liberdade de imprensa que fala bem a favor dele. Vocês conseguem lembrar, há pouco tempo atrás, quando ele comemorou que alguns jornais fecharam, ele avisou que ia tentar fechar outros jornais através de questões econômicas, tirando patrocínio. Eu acho que foi, inclusive, um grande jornal de economia. Ele agrediu repórteres, ele ofendeu jornalistas mulheres. Lá em casa, Paulo, apesar de eu ser mais um moço que você e mais velho que a Camila, que confessou a idade hoje ao vivo aqui no programa, a gente sempre pactuou pelo olho no olho. O que eu falo, eu faço. O que eu não consigo fazer, eu aviso. Não dá para ser esquizofrênico. De manhã eu falar mal do jornalista e à tarde eu defender. Ponto. Ao mesmo tempo, a gente está vivendo já a pré-campanha eleitoral. E aí a gente começa a discutir muito e ele toca no assunto da lei da mordaça. Eu sou totalmente contra qualquer censura a qualquer órgão de imprensa, seja escrita, falada, internet. Mas sou totalmente a favor da responsabilidade dos órgãos de imprensa. O que a gente assistiu, principalmente nos tempos da internet, é a criação dos factoides, das histórias, das mentiras. Recentemente eu almocei com um grande jornalista da região que me contou uma história de um ex-político que falava assim: se aquele cara não tem um rabo, a gente vai lá e põe um rabo nele. Quer dizer, criar uma imagem que não é a verdade. Eu sou o suficientemente memoriado para lembrar da última eleição da mamadeira de piroca e do kit gay. E estou esperando que elas apareçam até hoje. E não é o presidente atual que falou isso. Diversos órgãos de imprensa falaram isso. Acho que a gente, em todas as profissões, tem que ter a responsabilidade. O erro médico tem um peso profundo. Os advogados têm sua comissão de ética, tem a OAB que circula, que discute. A imprensa tem que ter regulamentação, não é censura, é normas, é balizas, principalmente neste século XXI, em que a gente tem uma internet que é um território livre para qualquer coisa. Fake news é uma praga, daí a querer censura é outra, né, Camila? São coisas totalmente diferentes. Mas como o Benjamin falou, eu também sou contra qualquer tipo de censura, mas não sou contra a responsabilização por aquilo que foi dito. Eu acho que são duas coisas muito diferentes. A partir do momento aqui na TV Cultura que a gente fale qualquer coisa errada, informações, fake news, não sei o quê, nós temos que ser responsabilizados por isso sim. Mas nós não podemos ser censurados por qualquer tema que nós venhamos a falar. Então, são coisas muito diferentes. O presidente Bolsonaro, com esse discurso, né, ele fez mais ou menos aquele ditado popular: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque ele falou bonito, nossa, lindo o discurso dele, mas na prática não é isso que ele faz, né? A gente viu que várias vezes o próprio presidente, recente, antigamente, enfim, desde que ele está no comando, ele propagou fake news, ele tentou, como o Benjamin falou, censurar sim a imprensa. Até hoje ele fala muito de um canal de televisão que para ele é ofensivo, porque fala dele. Então, o presidente Bolsonaro, ele falou bonito, mas não faz bonito. A gente vai ver agora, vai acompanhar agora uma fala da ministra Damares Alves. A gravidez adolescente é um problema pesado, sério, complicado no Brasil. Nessa semana, na terça-feira, foi aberta a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência. E na abertura, vamos acompanhar o que a ministra falou. Jogar no colo do Ministério da Saúde, resolva minha filha engravidou, depois que papai e mamãe deixou sua filha com 8 anos de ir pro TikTok vender o seu corpo. Uma coisa está muito atrelada à outra. Está atrelado uma coisa a outra, Benjamin?
Olha, eu sinceramente, Paulo, gostaria muito de olhar agora nos olhos do Mohamed e ter a verve dele para dizer, olha, essa mulher é uma desequilibrada. Ela não tem condições de ser ministra. Vocês vão me desculpar, gente. É assim, dizer que o TikTok é que causou a erotização da criança era a mesma coisa dizer que a Xuxa, há 20, 30 anos atrás, criou uma onda de crianças que nasceram sem pai porque ela foi mãe. Não tem isso. Não é esse absurdo. Nós vivemos numa sociedade em que o erotismo é muito pertinente. Nós vivemos numa sociedade em que as mulheres, ou por opção ou por necessidade, tiveram que ir trabalhar. E hoje as nossas crianças são criadas em creches, em berçários, os pais estão cansados, nós tivemos uma precarização das leis trabalhistas e as pessoas não têm tempo há muito de discutir com seus filhos. Existe uma necessidade muito grande de a gente rever valores, mas não é o TikTok. Eu faço atendimento na periferia de São Vicente e eu vejo o tráfico pegando pelas beiradas os adolescentes, as crianças, as meninas. Tem um livro, Paulo, que eu li há um tempo atrás, o nome é muito engraçado. Era Sem Tetas Não Há Solução. O nome pode ser jocoso, mas era uma história triste da Colômbia que eu já vejo aqui em São Vicente, que eram meninas que se prostituíam para colocar silicone. Eu estou falando de meninas de 15 anos, porque com o silicone elas se tornavam mais atrativas para o traficante local e era a única chance de ela mudar de vida. Enquanto a gente não tiver uma pátria educadora, em que a escola seja a saída de melhora de sobrevida, nós vamos ter gravidez na adolescência, DSTs e todas as outras doenças. Não é o TikTok, ministra. Vai rezar, pede para Jesus descer da goiabeira. A gente continua falando sobre isso depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco, o Benjamin Rodrigues Lopes, que é médico, e a Camila Amorim, que é advogada, estão analisando as notícias, e são notícias bastante interessantes. Eles analisam com você, telespectadora, com você, telespectador. Manda para a gente a sua opinião, manda para a gente pergunta para os próximos programas, sugestão de pauta, interage com a gente nos meios nas redes sociais. Camila, a ministra Damares, ela se referiu, ela atrelou, né, o TikTok à gravidez adolescente, e o Benjamin citou o caso da Xuxa. Eu lembro de uma polêmica muito forte entre o ex-ministro da Saúde, José Serra, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, em 99, e a apresentadora Xuxa Meneghel. O Serra falou exatamente que a apresentadora era um mau exemplo para o Brasil, por ela ter gerado uma filha sem ser casada, sem ter o parceiro, né? Que era o Luciano Zafir, na verdade, o pai da Sasha, né? A filha da Xuxa. E a Xuxa pediu direito de resposta no Jornal Nacional e esculhambou o ministro, né? Diz que mau exemplo eram os que os políticos faziam e não sei o quê. Então, a polêmica era em relação à gravidez adolescente, que a Xuxa seria modelo para muitas adolescentes. É um problema crônico, antigo do Brasil. A ex-deputada, ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, ela sempre batalhou pela educação sexual nas escolas, por esse ser um problema dramático do país. A maneira como a ministra Damares se referiu à gravidez adolescente, na abertura de uma semana séria de prevenção à gravidez adolescente, me parece assim muito superficial, não é, Camila? Ela é rainha da bobagem também, né? O que ela fala não dá para a gente considerar. Ela fez até o Disque Denúncia quando você se sente acuado por não ter tomado a vacina. Tá tendo que responder por isso. E o que a ministra não sabe, que a gente pode contar agora para ela, é que tanto o TikToker como o Instagram, Facebook, eles têm uma política de que você não pode postar nudez, que você não pode postar, eles têm regras. Então, assim, várias coisas que ela deu a entender que são publicadas são proibidas pelo próprio aplicativo. Então, começa daí, ela não sabe o que ela está falando. Ponto 2.
A gravidez não acontece por ver um TikToker, por fazer um TikToker. O que a gente vê hoje em televisão, na rua, em baile funk, em outras coisas, é muito pior do que o que você vê num aplicativo. A ministra ainda não entendeu que a melhor ferramenta para a gravidez precoce, para essa interação sexual que crianças têm, é a educação. É a educação. Então, assim, ter educação sexual na escola, falar abertamente sobre o assunto. Como o Benjamin estava falando, é um absurdo você ter crianças juntando dinheiro para pôr um silicone, para chamar a atenção de traficante. Ou seja, as crianças se veem também acuadas nessa sociedade de tal maneira que elas precisam ganhar dinheiro, muitas vezes para sustentar as suas famílias, ajudar no sustento. E acabam fazendo essas loucuras. Quando você tem educação e quando você tem um governo que dá a base para essas famílias não precisarem ganhar em cima de exploração infantil, você muda tudo. Ou seja, o TikToker é um nada no meio de tudo isso. A ministra devia pensar em projetos de educação, em projetos que ajudem essas famílias de baixa renda, que acabam incentivando, muitas vezes, eu não sei dizer se por bem ou por mal, na minha cabeça acaba sendo por mal, porque para mim criança é uma coisa sagrada, que levam a essa condição social de uma criança. E o que a gente pode observar, existem estudos que comprovam isso, que a questão sexual das crianças muitas vezes é incentivada por alguém próximo à família ou dentro da família. Muitas vezes por questões de necessidade. Então a ministra, em vez de falar bobagem, em vez de falar coisa que ela não sabe e que ela não tem noção também, ela tinha que trabalhar ajudando a fazer projetos, aprovando projetos na área dela, na questão da mulher, na questão de como você pode ajudar essas crianças, essas famílias a saírem de um campo perigoso que é a exploração sexual. Não é do dia para a noite, mas ela podia começar a colaborar. Por falar em criança, uma menina de 6 anos, ela foi encontrada abandonada na Rio Santos, num trecho de mata, por um casal. O casal viu quando o carro da frente parou e percebeu alguma coisa estranha na mata, o carro tinha deixado a menina de 6 anos. É uma história bem estranha, porque ela mora com a mãe em Bertioga e ela tinha passado o final de semana com o pai, não é, Benjamin? Eu acompanhei um pouco pela imprensa local. Acho que a gente tem que apurar muito mais o caso. Parece que a criança agora está aos cuidados do Conselho Tutelar, mas aqui existem diversos crimes, desde o abandono até a possibilidade de uma violência, de um abuso sexual. E como a Camila falou, Paulo, eu acho que a gente precisa lembrar, 70% dos casos de violência sexual acontecem dentro de casa, por parentes muito próximos, pais, avós, cunhados, tios. Não sei se é o caso de uma violência sexual, é um caso grave de abandono. Muitas pessoas vão ter que se explicar. Onde está esse pai? Onde estava essa mãe? Quem foi as pessoas que... Como é que você abandona uma criança no meio de uma estrada? E quem conhece a Rio Santos, não é brincadeira. Eu acho que a gente vai ter que discutir muito isso. Graças a Deus que junto com o SUS, que hoje está sendo comemorado, nós temos uma das legislações mais protetoras da criança do mundo, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Muitas vezes torpedeado. Quem defende a redução da maioridade penal, mas o ECA protege. E muitas pessoas vão ter que explicar esta situação. Eu queria só terminar o comentário dizendo para a Camila, quando você pede que a ministra pare de falar bobagem, peça não, senão ela perde o cargo. Acho que a função dela é a ministra das bobagens. Agora, em relação a essa questão da criança que foi abandonada e em relação não havia nessa criança, sinais de violência nem sexual, nem outro tipo de violência. Ela não lembrava muito bem como é que ela entrou nesse carro que abandonou ela na Rio Santos. Ela lembrava que passou o fim de semana, adormeceu na casa do pai em Bertioga. Mas um grande número
de casos de violência sexual acontece também pelo padrasto, né? A mãe tem a filha ou o filho mesmo, e depois estabelece uma relação com um novo parceiro, leva o parceiro para dentro de casa e esse parceiro agride sexualmente o filho. E tem muitos casos desse tipo, Camila. Paulo, a exploração sexual, o abuso sexual de menores, hoje é um dos grandes problemas que nós temos no Brasil. E, como o Benjamin falou, o ECA, que é o Instituto da Criança e Adolescente, a legislação para esse tipo de assunto é pesada. O duro é que, muitas vezes, a comprovação também é difícil. É igual em relação aos crimes contra a mulher, os crimes domésticos contra as mulheres. Porque existe um medo de denunciar, muitas vezes as crianças são... o testemunho delas não é acreditado, porque tem a história, a criança pode não lembrar, a criança não pode fazer isso, aquilo. Muitas vezes as mães, com medo dos parceiros, com medo dizem, não, tá inventando, não é bem assim. Então, tem uma punição severa, mas muitas vezes o crime é encoberto pela própria mãe. Parece uma coisa absurda para quem está nos vendo, mas infelizmente isso acontece. Porque muitas vezes esse homem, ou essa mulher também, né, a exploração da mãe que bota uma criança para trabalhar com prostituição, esse tipo de coisa, não tem a renda. Normalmente, esses, vamos dizer, homens que estão ali convivendo com a criança são eles que trazem a renda para casa. E muitas mulheres não querem perder aquele dinheiro, acabam ficando quietas ou fingindo que não veem o que está acontecendo. Em relação ao abandono dessa criança de 6 anos, tem muita coisa ainda para esclarecer. A criança disse que morava com a mãe, disse que se lembrava de ter adormecido na casa do pai, disse que não sabe quem levou-a para Rio Santos. Ela não tem sinais de violência física, sexual, nada. A criança estava em excelentes condições de saúde e agora vai precisar de uma investigação séria para saber o que levou àquela situação. Outra coisa, a criança está, sim, sob os cuidados do Conselho Tutelar de Bertioga. Até que se esclareça o que aconteceu, ela deve ficar, sim, sob os cuidados do Conselho Tutelar. A taxa básica de juros, a taxa Selic, ela foi aumentada para 10,75 ao ano na reunião de ontem do Copom, do Comitê de Política Monetária. Fazia mais de 5 anos que ela não tinha 2 dígitos, né? Passou de 10. Muita gente pensa, não tem nada a ver com isso, o juro real do banco é muito maior que esse e tal. Tem uma conta que foi feita durante o governo Lula pelo economista Márcio Pockmann, da Unicamp, que é uma conta muito interessante. Na época, ele mostrou que 8 milhões de famílias que recebiam o Bolsa Família, o gasto para o governo era naquela época, 12 bilhões de reais para 7, 8 milhões de famílias. E que esse juro da taxa Selic, que remunera os títulos da dívida pública, faziam com que o governo pagasse 150 bilhões de reais por ano para 25 mil famílias que têm bancos, que têm títulos da dívida pública, que têm essas obrigações. Então, era 7, 8 bilhões para 11 milhões de famílias do Bolsa Família e 150 bilhões naquela época, no começo dos anos 2000, para 25 mil famílias que têm títulos da dívida pública. Hoje, o Auxílio Brasil de R$400, para 17 milhões de famílias, consome 82 bilhões de reais do orçamento. Com esse juros de 10,75, a taxa Selic, essas famílias que têm títulos da dívida pública, os bancos, vão ganhar nesse ano mais de 600 bilhões de reais. 600 bilhões de reais, porque a dívida pública é de 5 trilhões e 600 bilhões, Benjamin. Se eu fosse o Boris Casoy, eu falaria, isto é uma vergonha. Vamos entender algumas coisas. Quando você aumenta a taxa Selic, você quer refrear o consumo para tentar segurar a inflação.
Mas a inflação neste país está sendo aumentada, primeiro pelos reflexos da pandemia. O governo federal não protegeu a economia. Nós falamos, fique em casa, mas tenha a economia protegida. Faça medidas quando, quem diz, o posto Ipiranga não conseguiu trabalhar. Nós hoje vivemos inflação em alta, causada principalmente pelo petróleo, que está em alta, o nosso câmbio, por vários outros fatores, inclusive pela desconfiança que o governo passa em relação aos outros países, está em alta, e a única medida que o Banco Central consegue ter é aumentar os juros. E ele pune a gente de diversas maneiras. Primeiro, porque ele transfere renda do governo para essas poucas famílias donas de bancos ou de seus títulos. E depois, porque ele encarece o pequeno empreendedor. E é o pequeno empreendedor quem gera emprego. Se ele não gera emprego, a gente não consegue retomar a economia. E a gente cria uma situação perversa. Há alguns dias nós demos a notícia de que o número de crianças em creches diminuiu. Não é porque as mães não quiseram, é porque as mães perderam o emprego. E aí não precisavam da creche. Ou a gente põe a economia de volta nos trilhos, ou nós vamos continuar tendo um jornal, que nem o nosso de hoje, que é pesado. Eu vim aqui hoje para comemorar e dizer o seguinte, o Santos venceu de 2-1, mas só consegui ter uma pauta de desgraças, de desgovernos e principalmente de irresponsabilidades. Ainda bem que a gente tem um jornalista que nem o Paulo Schiff, que é o senhor número, que mostra na ponta do número para onde está indo o dinheiro. Você que está em casa ouvindo sabe, não é para o seu bolso. Eu também gostaria de comemorar a vitória do Santos de virada ontem sobre o Corinthians, mas... Vão tirar a gente do ar, você sabe disso. Nós temos o produtor aqui corintiano, o Davidson, era exatamente o que ia fazer, eu ia falar, e ele ficou feliz, ele falou, foi bom perder para o Santos. Lógico. Porque mandou embora o treinador Silvinho. Camila, mais de 600 bilhões de juros da dívida pública por ano, com esses 10,75 que vão aumentar provavelmente para 11,5 na próxima reunião. Paulo, quem está pagando a conta somos nós, né? Quando a gente, teoricamente, todo mundo paga o imposto para ter uma vida melhor, mas no nosso Brasil não é bem isso, né? A gente paga imposto, paga taxas, enfim, tudo, ou para o bolso de alguém, ou para cobrir dívidas que foram feitas irresponsavelmente. É muito triste a gente pensar isso. Eu também, hoje, como o Benjamin falou, pensei que eu fosse falar coisa boa. Hoje eu tomo minha 3ª dose da vacina, estou feliz, contente, mas não é isso, né? A gente acaba tendo pautas muito pesadas por conta do estado que está o Brasil, por conta de tantos erros, de tantos roubos, de tantos mal-entendidos que a gente tem aqui no nosso país. E a taxa Selic, vamos dizer, que também reflete isso, né? Essa subida altíssima dela também está mostrando que não estamos no caminho certo e que a gente deveria ter um ministro que tivesse ajudando a baixar isso, né? Não que tivesse apoiando, tira dinheiro daqui de coisas fundamentais como saúde, educação, põe ali para cobrir o roubo fiscal que aconteceu em algum canto, já tentando, né, arrumar uma desculpa para furar o teto de gastos. Então, assim, a questão financeira no Brasil precisa urgentemente ser corrigida, porque não dá. Todo mundo paga impostos altíssimos. Às vezes a gente vê uma coisa e fala, nossa, só de imposto eu estou pagando o valor de outro produto, né? Mas parece que o nosso dinheiro não rende, cada vez nós somos mais pobres, cada vez nós temos menos tudo. Então, a área econômica brasileira precisa ser urgentemente corrigida. Olha o rombo fiscal que nós temos. Quem sabe se pararem de roubar o nosso dinheiro, literalmente, a dívida é paga, a qualidade de vida do brasileiro melhora. Então, assim, precisa urgentemente fazer-se alguma coisa para corrigir isso. Porque a taxa Selic subiu 10 e pouco, ano que vem sobe 20 e pouco, e está todo mundo achando normal, e não é normal. Com isso nós chegamos ao final da edição desta quinta-feira do Opinião. Até amanhã, a gente agradece primeiro ao Benjamin Rodrigues Lopes, a Camila Morim,
ao pessoal da equipe técnica, mesmo o Jururu, né, que o Corinthians perdeu, ao pessoal da equipe de jornalismo também, aqui do Sistema Costa Norte, e agradece principalmente a você que acompanha a gente nessa edição. A gente espera voltar amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2 da tarde, ou de meia-noite na reapresentação, com notícias melhores. Até lá.